Dando prosseguimento no nosso curso Eletrotécnica Básica, aula 221, módulo 16. O assunto: o que significa o termo fase? Vamos lá? Quando você aplica uma tensão alternada sobre um resistor, uma corrente alternada, ela flui através do mesmo. Quando a tensão atinge o seu valor máximo, a corrente também atinge o seu valor máximo no mesmo instante. Quando a tensão atinge o valor zero, a corrente também atinge o seu valor zero. Em outras palavras, a tensão e a corrente formam um par, ou como dizemos em eletricidade, estão em fase. Observe agora a figura ao lado. Nela mostramos o significado do termo fase. Note que na figura A, você poderá notar que a tensão e a corrente, ela atinge o seu valor máximo e mínimo ao mesmo tempo. Observe. Nesta condição, a tensão e a corrente, elas estão em fase. Não é sempre necessário em circuito de corrente alternada que a tensão e a corrente, elas estejam em fase. Em alguns casos, a tensão, ela atinge o seu valor máximo antes de a corrente atingir o seu valor máximo, e a tensão, ela atinge o seu valor zero antes de a corrente atingir o seu valor zero. Quando isso ocorre, dizemos então que a tensão, ela está adiantada com relação à corrente. Você pode pensar nisso da seguinte forma: se duas pessoas estão andando e uma pessoa está na frente da outra, podemos dizer que uma está na frente e a outra está atrás. Da mesma forma, não importa que você diga que a tensão está adiantada com relação à corrente ou que a corrente está atrasada com relação à tensão. Observe agora o gráfico na parte B. Parte B. Nela mostramos a relação entre a corrente e a tensão quando a corrente está atrasada com relação à tensão. Vocês, alunos, irão observar que apenas um ciclo da onda está indicado, mas as linhas pontilhadas indica que você está apenas olhando num ciclo de um certo número de ciclos que foram gerados. Para entender claramente a relação de fase indicada no gráfico, vocês, alunos, devem entender que o tempo no gráfico aumenta quando você se desloca da esquerda para a direita. Preste atenção. Para entender claramente a relação de fase indicada no próprio gráfico, vocês, alunos, devem entender que o tempo no gráfico, ele aumenta quando você se desloca da esquerda para a direita. Observe no gráfico a parte B, que ponto A está à direita do ponto zero. Portanto, o ponto A ocorre mais tarde. Evidentemente, este tempo é muito curto, porém, mesmo assim, ocorre mais tarde que o tempo zero. Referimos-nos, às vezes, ao ponto zero como a origem, ou o ponto no qual decidimos iniciar a medição do tempo. Ao invés de ter a tensão adiantada em relação à corrente, é também possível ter a tensão atrasada em relação à corrente. Esta situação, ela está sendo indicada na parte C do gráfico. Observe a parte C do gráfico. Observe que a corrente, ela atinge o seu valor máximo antes da tensão e a corrente atinge o seu valor zero antes da tensão. Portanto, a corrente está adiantada em relação à tensão. Uma outra maneira de dizer isso é que a tensão está atrasada com relação à corrente. Ao desenhar o formato das ondas,
conforme está sendo indicado no gráfico ao lado, é uma maneira de ilustrar o conceito de fase. Mas existe um outro método de representar as fases. Observe esta outra figura abaixo. Nela nós temos 3 vetores. Observe. Você poderia se referir à seta indicada nesta ilustração como vetores, apesar de o nome correto ser vetores de fase. Vetores de fase. Independentemente do nome que você der a eles, pode ver que a corrente e a tensão da figura A estão na mesma linha. Observe. Isto é uma ilustração do ângulo de fase zero. Observe que ambas na parte A representamos a mesma situação. Agora, na mesma figura, mas agora parte B. O vetor parte B. Observe que representamos no gráfico e nos vetores uma corrente atrasada em relação à tensão. O ângulo de atraso da corrente com relação à tensão está marcada ponto A nesta ilustração. Observe. Para ser tecnicamente correto, você diria que o ângulo de fase entre a tensão E e a corrente I é mostrada em relação ao ponto A, ou a corrente está atrasada com relação à tensão de um ângulo em relação ao ponto A em ângulos, em graus. Observe, preste atenção. O ângulo de atraso da corrente com relação à tensão está marcado ponto A nesta ilustração. Observe. Para ser tecnicamente correto, você, aluno, diria que o ângulo de fase entre a tensão E e a corrente I é mostrado em relação ao ponto A, ou a corrente está atrasada com relação à tensão de um ângulo em relação ao ponto A em graus. Observe o gráfico B. Evidentemente, vocês, aluno, poderia dizer que a tensão ela está adiantada em relação à corrente um ângulo de A grau também. Observe. Observe que no vetores, o método de mostrar a fase representa a mesma relação entre a tensão e a corrente, mostrado no gráfico anterior. Vamos observar agora a parte C, o vetor C. Observe que a corrente ela está adiantada em relação à tensão. Agora é o contrário. Aqui também você pode dizer que a corrente está adiantada em relação à tensão, ou que pode dizer que a tensão está atrasada com relação à corrente. Observe os vetores. Muito bem, pessoal. Com isso terminamos esta nossa aula. Então, até a próxima.